pessoas que utilizam essa sentença ou taxam pessoas como fariseus, mas não sabem nem o que significa a palavra, a origem, não sabem nem do texto. Nesse vídeo específico eu não vou trazer a origem etimológica da palavra, apenas vou extrair aquilo que está na própria Bíblia, referente que venha a ser um fariseu, ou seja, o conceito bíblico. Então preste muito bem atenção. São Mateus 23, capítulo 1, aliás, versículo 1 em diante. Capítulo 23 de São Mateus, versículo 1 em diante. Vamos lá. Então disse Jesus, ou então falou Jesus à multidão, ou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, uma das características, ou um dos conceitos de ser fariseu é dizer uma coisa e não fazer. É aquela sentença que você já ouviu falar, aquele ditado que fala sobre o padre: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso aqui, versículo 3. Jesus está dizendo que os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, para julgar, para ser que nem Moisés, para tentar imitar ele. E é para nós observar como são os fariseus, pois eles dizem a vocês várias coisas, mas não imites eles. Jesus está dizendo para nós não imitar os fariseus por conta deles dizerem determinadas coisas, mas não fazerem. Ou seja, para Deus é tudo ou nada. Para Deus vale a sinceridade. Ah, Senhor, eu não faço, perdoe-me. Ah, Senhor, eu faço. Do que dizer que eu sou bam, e pior ainda, mandar para os outros, ou mandar os outros fazerem e eu ficar aqui sem remover uma palha. Então, analise, veja se você, dentro da sua congregação, da sua igreja, da sua família, da sua parentela, do seu trabalho, não tem fariseus lá que mandam, mas não fazem nada, que dizem, mas não praticam, dizem para não pegar mentira, mas pegam mentira, dizem para não adulterar, mas adulteram, dizem para não enganar, mas enganam, dizem para não fornicar, mas fornicam, dizem para não fazer mal ao próximo, mas fazem, dizem para não enganar de N maneiras, enganam, dizem que é para não pintar o cabelo, ou que não é para cortar o cabelo no caso das mulheres, mas as mulheres próximas da sua própria parentela ou família cortam e ele não faz nada. E por aí vai, tantas outras coisas. Serve para os políticos que dizem no ponto, fazem promessas e mais promessas. Versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Hipócrita! Eu não prego aqui de maneira alguma hipocrisia. O que vem a ser hipocrisia? Mentira. Eu não fico aqui me dando de santo, cobrando ou exigindo dos ouvintes ou dos telespectadores aqui do canal para fazer determinadas coisas que eu não faço. Não sou hipócrita. Quando eu digo que é para ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Quando eu digo para orar, é que eu oro. Oro aqui no canal. Confesso que não oro 100% no dia, ou quase o dia todo. Mas, quando tenho tempo, quando principalmente estou passando por perrengues, oro. E quando estou vendo a graça de Deus, agradeço a Deus. Agora eu não fico aqui dizendo, olha, você tem que orar de joelhos, porque senão você não está fazendo um sacrifício certo a Deus. Você não está sendo santo. Olha, você tem que jejuar, você tem que orar, toda hora, todo instante, você não pode parar. Você tem que orar, você não pode falar a verdade. Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu não falo isso aqui. Você não pode jogar futebol, mas
o meu neto, o meu filho pode jogar e eu não repreendo ele. Como teve um sujeito que eu já falei no canal, não vou dizer o nome, mas muitos já sabem quem seja, fez isso. Isso aqui é hipocrisia, está bem dito, aliás, é farisaísmo. O que é o fariseu? É o camarada que põe fardo sobre os outros que nem ele carrega, nem a sua família carrega e não move nem uma palha. Olha, faça isso, faça aquilo, mas eles mesmos não cumprem. Essa pessoa que eu estou citando, inclusive, que era um pastor, chegava a colocar, de acordo com o regulamento da sua igreja, fardos pesados que era só para os outros, para os seus familiares, e para ele não existia, não se cumpria. Ele mesmo descumpriu os próprios regulamentos, a, pelo menos em uma ou duas coisas. Não repreendendo os filhos, não punindo os filhos, enquanto a parte dos outros eram punidos, aquela hipocrisia toda. A outra fulana, filhinha, pintava o cabelo, cortava o cabelo, mas não era disciplinada. Já a outra, porque não era, a Beltrana, porque não era da família, se pintasse era punida. Então, isso aqui se encaixa aqui, ó, farisaísmo. Fariseu é um sujeito bastante religioso, beato, que tem até mesmo conhecimento bíblico, mas é um hipócrita. Ele acha que ele pode chegar aos céus por mérito próprio. Enfim, vamos ler aqui, senão a gente demora por demais. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Eita, como o pessoal gosta de se aparecer, de se gabar. Olha como eu sou de Deus. Olha como eu sou filantrópico. Faço filantropia. Filantropo. Olha como eu faço caridade. Olha como eu sou de Deus. Olha como eu jejuo. Olha como eu oro. Olha como eu sou usado. Olha como acontecem as coisas. Exaltação. Os fariseus são exaltados. Então eles praticam, porém, todas as suas obras com o objetivo de ser vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Olha que lindo o que eles fazem. Eles alargam os filactérios e também eles acabam fazendo o quê? Que a Bíblia está dizendo, alongam as franjas de suas capas, para se aparecer, para estar em destaque. A palavra que nós lemos ali, ó, alonga as franjas, quer dizer enfeite de cordões traçado que os israelitas amarravam na barra da sua roupa, a fim de lembrar que deviam ser fiéis a Deus. E sobre os largos filactérios, a Bíblia vai dizer que também é uma espécie de adorno, alguma coisa do gênero. Então você vê como que sucede exatamente, ou procede, essa gente é muito terrível. Vamos seguindo aqui o que os fariseus fazem. O que é um fariseu de fato? Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, tem que estar lá na frente. Eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, ser o primeiro. E Jesus diz assim: o primeiro será o último e o último será o primeiro. Como é que fica? Mais uma característica, um conceito fariseu. Gosta das saudações nas praças e de ser chamados de mestre. Chamar eles de mestre. Não chama eles de mestre, de doutor. E se não chama eles de pastor, de missionário, de pregador. E amam o título deles. E tem que respeitar o título deles, de bacharéis em teologia, ou mesmo não tendo bacharelado em teologia, são os bambambãs, porque são os pregadores de cura, são os apóstolos, os vice-deus, os missionários, são alguma coisa, são destaques. Os fariseus são esses. Mas vocês não serão chamados de mestres, disse Jesus. Ninguém nessa terra, pelo menos no âmbito espiritual, pode ser chamado de mestre.
porque só um é mestre dentro de vós, e todos vós são irmãos. Então, cada um é irmão, não é mestre. Aqui na terra não chamem, perdão, ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. É o que Jesus disse. Apesar do apóstolo Paulo dizer que Timóteo e Tito eram seus filhos na fé, e eles tinham Paulo como pai na fé. No entanto, Jesus disse para não chamar ninguém de pai no sentido espiritual. Obviamente, na terra, senão alguém está lá nos céus, que é Deus. Os fariseus começam a dizer, não, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu tutor. Os fariseus começam a dizer, não, eu sou pai deles, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, sempre eu sou. Está muito claro aqui o texto. Todos vocês são irmãos. Onde existe verdadeira família, onde são irmãos. Títulos não fazem sentido. Quem merece título é Deus. Ninguém deve competir com ele. Títulos naturalmente distanciam as pessoas, exaltando de forma artificial os indivíduos. Vamos lá. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Ninguém é tutor, ninguém é guia. Mas o maior entre vós será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será o quê? Exaltado. Os fariseus são exaltados. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Quem são os fariseus que impedem daqueles que querem entrar no reino de Deus? São aqueles que acabam banindo as pessoas de fazer trabalhos na igreja. Ah, não, você não pode fazer porque você faz isso, porque você faz aquilo. Por exemplo, os fariseus impediram e ainda tentam impedir o meu ministério. Não estou aqui trazendo por causa própria, mas a gente pode comparar. Porque jamais eu poderia falar isso que eu estou falando em cima de um púlpito. Os fariseus religiosos dos templos, das igrejas, claro que existem raríssimas exceções, jamais me permitiriam falar o que eu falo aqui nesse canal. Jamais. Pelo menos, só uma vez eles iriam me convidar para pregar. E esses impedem a gente de chegar no reino de Deus ou de pregar o reino de Deus. Não é só chegar, inclusive pregar. Ou ao contrário. Então, esses são os fariseus. E no conceito desses fariseus, eu e tantos outros, que não somos institucionalizados, que somos destemplados, que somos a Igreja de Cristo, mas não estamos lá dentro da instituição religiosa, CNPJ, da empresa, nós somos chamados de quê? De herege, demoniado, encapetado, desviado, fariseu, que nem sabe o que significa fariseu, que na realidade os fariseus são eles, que estão julgando aqueles que não estão lá dentro do rebanho deles, sendo que dentro lá do rebanho deles tem muito mais pecado do que fora. Lá dentro de instituições religiosas, muitas das vezes se tem um ninho ou um antro de perdição maior que no mundo próprio. Mas isso os fariseus não querem aceitar a verdade. Então eles impedem das almas ir para o reino de Deus e impedem também da gente pregar a verdade contra a avareza deles, contra o engano deles. Porque você acha, porque está dentro de uma instituição religiosa, porque é membro de uma instituição religiosa, que você está salvo? Lê de engano. Você pode estar indo para um inferno e não sabe. Porque você é fanático, porque você pertence a uma seita. Deus perdoa até o tempo da ignorância. Não vou dizer que não vou estar dando aqui uma de fariseu agora, mas eu digo que pode acontecer pelo simples fato de você sempre condenar os que estão de fora e dizer que aqueles que estão lá dentro estão com Deus. E não é assim que funciona. Então, esses impedem essas pessoas de ir para o reino dos céus.
Não vão porque ele não prega a verdade, não vive a verdade, e impede aqueles que querem pregar a verdade, e impede aqueles que querem, de fato, ter uma vida compenetrada com Deus, simplesmente porque não querem abandonar o seu eu, a sua idolatria, a sua avareza, o seu engano. Mais uma característica dos fariseus. Ai de vocês, escribas, ou ai de vós, e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. Aqui a coisa pega. E para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Teve um camarada que me chamou de fariseu nos comentários. Eu queria ver ele me dizer que eu faço isso aqui. Isso aqui é uma característica do fariseu. O que ele faz? Ele é hipócrita, devora as casas da viúva. Me prova onde que eu devoro as casas da viúva aqui no canal. Sendo que tudo que eu faço aqui é tudo de modo gratuito. O YouTube remunera, mas tem meses que nem recebo nada. Não recebo oferta, peço, mas não recebo, porque aqui para esse ministério online, as pessoas não querem contribuir. Querem contribuir com ministério de falso profeta, enganador, de seita, que lá tem a bênção, aqui não tem. Aqui que eu estou instruindo as pessoas a se emanciparem dos enganos e dos engodos do pseudo, do falso evangelho. Então, o sujeito que nem Bíblia conhece, ignorante, me chamou de fariseu. Olha o que o fariseu faz. O fariseu devora as casas da viúva. Onde que eu devoro as casas da viúva? O que é devorar as casas da viúva? É ir lá se aproveitar como, por exemplo, nós temos até um caso na Bíblia. Nós temos Eliseu. Eliseu se aproveitou da viúva? Não. Viu a necessidade dela, ajudou ela e multiplicou-se o azeite da botija dela. Não foi isso que aconteceu? Depois tínhamos uma outra, que na realidade já não era mais viúva, não era viúva, era estéril. Deus deu um filho para aquela mulher. E eu pergunto, Eliseu cobrou alguma coisa? Tanto da viúva como da estéril? Nada. Que a bênção de Deus é gratuita. Porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Agora os sem vergonha estão nem aí para a viúva. Sem vergonha querem sugar da viúva. Inclusive da pobre viúva. E da sua oferta. Eles não estão aí se a viúva não tem comida para comer. O profeta se preocupou quando ela veio se queixar. Eles não estão nem aí se a viúva tem dinheiro para pagar as dívidas. Eles não estão nem aí se a viúva tem um filho que pode ajudar ela. Eles querem se aproveitar da viúva, em tempos atuais, da aposentadoria da viúva, que herdou do decujus. Eles querem se aproveitar da aposentadoria da senhora idosa, viúva. Eles querem se aproveitar das viúvas simbólicas, que são aquelas que, espiritualmente falando, são viúvas. Como assim? Não casaram, não se prostituíram se prostituíram e depois esse marido simbólico morreu. Elas ficaram viúvas, entre aspas. Eles não se importam com isso. E dentre tantas outras formas de viuvez, no sentido metafórico, simbólico, a mãe solteira que ficou viúva, uma coisa semelhante a isso. E o que a Bíblia diz em São Tiago? Que a verdadeira religião de Deus é visitar os órfãos e as viúvas. Não é se aproveitar dos órfãos da viúva, é visitar para ajudar e abster-se da corrupção desse mundo. Mas os fariseus, eles fazem o quê? E do tempo presente, devoram as casas viúvas. Se a viúva tem lá uma única bolacha, ele vai lá e devora a única bolacha. Se a viúva tem uma casinha, um terreninho, ele vai lá e devora aquele terreninho, aquela casinha. Se a viúva tem um dinheirinho guardado, ele vai lá e devora. Ele não está nem aí. Ele explora a viúva, se aproveita da situação da viúva. Às vezes a viúva está lá num período bastante consternado, porque perdeu o marido, porque não tem como sustentar o filho, e ele de ajudar
ele dá a mão para empurrar. Não, nós vamos ajudar, nós vamos fazer isso aqui. Deus é contigo, não sei o quê, não sei o quê. Mas sabe como é que é, né? Deus quer também que você faça o sacrifício. O sacrifício é doar aqui certa quantidade, certo bens. Esses são os fariseus. Fariseus da Igreja Universal, aí, da Fogueira Santa, esses são fariseus que você idolatra. Que você idolatra, não, que você idolatra, você idolatra, você idolatra. Ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e olha só como são ardis. E para justificar o roubo da casa das viúvas, a devoração, o devorar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Quer dizer, olha, o meu trabalho foi feito. Eu orei por você, agora o obreiro é digno do seu salário. Mas não é só o digno do salário, é digno da exploração. A viúva não tem nada para dar, mas eles vão lá e sugam até outro filho. Olha, eu fiz a oração aqui, olha a oração que nós fizemos aqui. Os fins justificam os meios. Eu fiz por onde eu quero. Canalha. Não faz nenhum ato voluntário, não um ato de amor. Canalhas. Sendo homens e mulheres que fazem isso. Inclusive, ultimamente, com revelações, com profetadas, com supostas bênçãos. Olha, ajuda aqui que eu profetizo a tua vida. O que é que profetiza? Tem poder para profetizar? Esse termo nem existe. Criação dessa porcaria neopentecostal. Vamos lá. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar. Eu já fiz uma reflexão acerca disso. E a terra para fazer um prosélito, um seguidor. Eu, uma vez feito, o torno filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Esses são terríveis. Esses vão atrás das almas, esses vão atrás das pessoas, pregam o evangelho. Depois escandalizam essa alma, escandalizam essa pessoa e fazem o mal para ela. Esses são aqueles que, por exemplo, pregam para a pessoa o seguinte: olha, você tem que ser santo, você tem que desviar do mal, você não pode adulterar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode evitar filho, você não pode fazer isso, coloca a pessoa dentro de um quadrado, mas não cumpre nada daquilo que está predito, ou que foi predito por ele, para aquela pessoa. Aí a pessoa descobre, ou sem querer vê o escândalo, ela fica assim: mas ué, o que aconteceu? Eu tenho que fazer isso e não está fazendo? Que ensina isso? Aí depois ele vai lá da maneira hipócrita e demagoga: pois é, só falho, né? Só isso, só aquilo. E a pessoa fica abatida com aquilo, fica aborrecida, começa a fazer uma confusão de religião com Deus, se desvia do verdadeiro caminho do Senhor e começa a ser pior do que era antes. Porque ainda tem a interferência do maligno, como diz Jesus. Existe o caso onde que a casa está vazia, vem lá os 7 espíritos, vê que aquela casa está vazia, entram naquela casa, porque está vazia. E a pessoa se sente vazia, se torna vazia, quando exatamente se decepciona com determinados líderes, ou com determinadas pessoas, que às vezes não necessariamente pode ser líderes religiosos, pessoas que ela ama ou gosta. Esses são os fariseus. Percorre, lutar para depois fazer 2 vezes filho do diabo. E também tem a questão de fanatizar, de alienar. Por exemplo, vem gente aí da seita do Áquio aqui no canal comentar, me xingar, dar dislike. Só que o Áquio faz 2 vezes filhos do diabo, do inferno. Ele faz 2 vezes filhos do inferno. Por que ele faz 2 vezes filhos do inferno? Porque ele vai lá, prega para todo mundo sair das igrejas, prega algumas verdades, eu até não vou dizer que sejam mentiras. O povo fica eufórico com aquilo, gosta. O povo fica extasiado. Agora eu encontrei a verdade, agora esse é o caminho. Poxa, ele me abriu os olhos, aquela coisa toda. Aí vai para o mesmo caminho inverso.
Se isso tem cabimento, sai de um fanatismo, sai de uma seita, vai para outro fanatismo, vai para outra seita. E agora a pessoa que outrora defendia, a denominação defende aquela filosofia louca. E a pessoa se torna duas vezes filhos do inferno, por quê? Outrora ela já estava no inferno, e ela entra com um inferno maior. Um abismo chama outro abismo. São fariseus esses também. Luto para tirar as pessoas lá daquela garra, para depois fanatizar elas e fazer coisa pior, lavagem cerebral, incutir coisas inverídicas na cabeça. Ai de vocês, guias, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. O ouro, né? O ouro vale mais do que o santuário. Interessante isso. O dinheiro vale mais do que o santuário, o templo do Espírito Santo, o altar de Deus. Fariseus, cegos, seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cego. E é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, Deus. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono dele. Quer dizer, precisa jurar por Deus, não precisa jurar pelo templo de Deus que somos nós, tem que jurar pela oferta, para dar oferta, para ganhar a oferta. E é válido. Agora você fez a promessa, juramento é promessa, fez a promessa, tem que dar oferta, tem que fazer isso. É assim que espertinho trabalha. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endo, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Deveriam dar o dízimo, sim, mas sem omitir a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Fariseus se acham mais santos que os outros porque dão dízimo, não amam o próximo. Aí eu dou dízimo. Eu sou melhor do que você. Como Jesus até falou naquela oração do fariseu republicano. Eu dou dízimo. Não sou que nem ele. Eu jejuo, eu faço isso, é tudo eu, toda a exaltação. Amor não se tem. Guias cegos, esse versículo eu gosto muito, versículo 24. Como um mosquito, mas engola um camelo. Se preocupa com uma coisinha pequena, mínima. Engola coisas piores. Fico calados com coisas piores. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. São bonitos, belos, formosos por fora, podres por dentro. É isso que Jesus está dizendo. Tem um pensamento maligno. Fico julgando os outros pela aparência e não pela reta justiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu interior fique limpo. Não adianta limpar o exterior, tem que limpar o exterior e o interior, os dois juntos. E lembrando, se provavelmente está limpo por dentro, deve estar por fora. Agora, o contrário já é difícil. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes, esse é outro versículo que eu gosto, aos sepulcros pintados de brancos, ou como vai dizer nas outras Bíblias, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim são os fariseus, os conceitos, as características. E vai, estamos chegando ao final. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Isso aqui é uma característica do fariseu. O camarada parece gente boa, do bem e tal, mas é um hipócrita, é um mentiroso, está cheio de maldade.
Há de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. Dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso eis que eu lhes envio profetas sábios e escribas. A uns vocês maltrataram ou mataram, e a outros crucificarão. Aliás, aqui Jesus já está falando dele próprio. A uns vocês maltrataram, foi João Batista. A outros crucificarão, ele mesmo. A outros vocês ainda açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Sobre essa geração. Então, a falta de humildade é uma das características dos fariseus. Ai de vós, ai de vocês, aparece nesse texto que lemos 7 vezes. Jesus denuncia os líderes religiosos hipócritas de forma perfeita ou completa. Aqui também, naquele versículo que nós lemos de tornar um prosélito, filho do diabo, a condenação pode se aplicar a alguém que faz discípulos próprios em vez de discípulos de Jesus. É verdade. Você corre para fazer discípulos de Cristo, faz discípulos de si mesmo. Corre para tirar eles lá do tempo tão errado, para fazer a mesma coisa ou coisa pior. A cegueira espiritual acontece quando deve ser feito o correto e seguir a luz que é Cristo, mas não acontece. O caráter é mais importante do que as obras exteriores. O dízimo ali é falado com generosidade e não com obrigação. Mas para os fariseus tem que ser obrigação. E ali está, enfim, nos versículos que nós lemos, no capítulo 23, do 1 até o 33, todas as características que vier a ser um verdadeiro fariseu. Tá? E é isto. Agora, reveja, leia essa passagem bíblica e pense consigo mesmo, quem é fariseu? Será que o seu líder não é um fariseu? Será que você também não é um fariseu? Será que eu, Bruno, não sou um fariseu? De tudo que eu vi ali, eu estou bem distante de um fariseu. Não aproveito das pessoas, não engano ninguém, estou bem distante dos fariseus. Mas para os haters do canal, eu sou fariseu. Não sou hipócrita, não fico pregando uma coisa que eu não vivo. O que eu vivo, eu digo, e o que eu não vivo, também eu digo. O que eu penso, eu digo. Não fico aqui dando uma de santo, para depois os outros estar ainda falando de mim, né? Olha, não é o pregador santo, não é isso, não é aquilo que ele está fazendo, olha o que ele está dizendo. Mas o que você segue, os que você segue, estão aí, cada dia a dia, mais dando escândalo e você aplaude. Glória, glória, glória. Glória à mentira, ao adultério, ao engano e a tantas outras coisas mais. Abraço, leia a Bíblia e veja o que é de fato ser um fariseu. São Mateus 23, 1 até o versículo 33.